O mundo muda, sempre mudou e sempre vai mudar. E quando se começa um país, um negócio, uma vida, se constrói uma base de como ele existe, de como ele funciona e até de como ele se paga. E com o tempo, o inevitável acontece. O mundo muda. Então é preciso se adaptar e nós adaptamos. É preciso se adaptar novamente e a gente se adapta novamente. Só que em um determinado momento, o mundo mudou tanto, as pessoas à nossa volta, a economia, os costumes, que essa série de remendos que fizemos, porque a gente sempre tenta fazer tudo com o menor esforço possível, com a menor mudança possível, elas já não adiantam mais. Aquele jeito das coisas existirem se esgotou. Dá vontade de voltar para algum momento em que as coisas davam certo, mas então você se dá conta que abrir uma videolocadora agora pode não ser a melhor ideia do mundo. E nota que repetir o passado é a certeza de uma crise maior. Não importa o tamanho do seu saudosismo. Então, precisamos redesenhar muita coisa, fazer uma mudança significativa, quase do zero, ou ficar remoendo a incompatibilidade do mundo com a fórmula que a gente tinha antes e considerava certa. O conforto vai te puxar para o lado de quem não quer mudar. Para esperar mais um pouco, ver se as coisas melhoram. Talvez só precise de uma adaptação e há quem fique em loop para sempre nisso. Todos nós fazemos isso em várias instâncias da vida. Em alguns temas somos melhores em nos adaptar e outros pior. Nesta semana, seguimos com a querida visita da minha sogra. Uma semana regada de muito carteado. Artesanato, risadas, foram os dias mais femininos que o balanço já viu, eu imagino. Meu bagéense fazendo churrasco pra sogra. Fazendo um chifre. Ó, que belezura. A sogra bem passada aqui, mas, né? Para as pessoas normais. Aí já tá pra você ver como é que é. Comprei outras coisas aqui. Belezura, hein? Então foi uma semana diferente, bastante diferente do nosso dia a dia. Um encontro muito legal da Ana com a mãe dela, que eu também tenho um carinho enorme. Mas já está na hora de sairmos por aí explorar a Baía de Todos os Santos. Demorou, na real. A Lua é testemunha de que eu não vi a hora disso acontecer. Não é a Lua? Estamos saindo para Itaparica, nessa que vai ser a primeira saída quase definitiva aqui do clube, porque a gente ainda vai precisar pegar um avião, vou deixar o barco um pouquinho aqui quando a gente viajar, mas vai ser uma saída já que ficar bastante tempo, pretendo não voltar aqui, né, tão cedo, fora essa questão. Não, pretendo voltar muitas vezes, porque é um clube demais, incrível, mas tem que seguir a viagem, né? E eu tenho que gravar várias coisas dentro da Baía de Todos os Santos aqui. É um momento misto de saudade e expectativa, porque não vejo a hora de sair assim por aí também. Afinal, por isso que eu tenho um barco, né? E moro a bordo e tal, então vai ser legal. O Aratu certamente vai dar saudade. Estamos velejando até a cidade de Itaparica, que também é o nome da ilha onde ela fica. É um dos lugares mais clássicos frequentados por velejadores por aqui. Uma pequena cidade que foi um importante palco de um dos maiores momentos de crise e transformação que o nosso país viveu: a independência. Velejando junto conosco aqui vai o Kleber e a Gisele do Veleiro Mares, nossos amigos que entrevistamos no episódio 325. Se a independência foi um povo, um lugar mudando de rumo, essa é a minha micro independência, sair por aí de novo. Depois da crise da reforma, que deu um reset em coisas que não se sustentavam mais, arranhões, rasgos, trincas. Sair de qualquer crise nunca é fácil. Nessa foi tempo, foi dinheiro e um pouquinho de sanidade, talvez. E tem um gosto especial quando você olha para trás e vê o que passou. Que o novo se estabeleceu já. Foi uma velejada bem tranquila até Itaparica. Andamos bem, mesmo com a vela risada, que foi um pedido da Ana, para irmos tranquilos na nossa primeira velejada com os styles novos. Bora, dia da praia! Vamos pra praia! Segunda-feira eu vou. A gente queria sentir a tranquilidade de ficar ancorado antes de qualquer coisa. Ficar ancorado aqui é diferente de ficar lá e de qualquer outro lugar. Mesmo dentro do barco, mesmo que você não olhe para fora, cada lugar tem um clima muito diferente. O som,
o vento, os cheiros, o balanço, ou a memória que, mesmo olhando para a tela de um computador, te faz lembrar onde você está. E é um filtro que muda o humor e a experiência. Cada 15, 30, 90 dias que eu passo em um lugar, é um mini ciclo desses renascimentos e crises. Nada dramático, não me entenda errado. Na verdade, é algo que eu amo. Porque é uma chance de viver sempre apaixonado loucamente pelo lugar onde você mora. Então eu vou visitar Itaparica, dar uma caminhada aí, né? Que é o mais clássico lugar para cruzeirar na Baía de Todos Santos. Será que dá pra fazer isso? Loreto também, né? E tem uma expectativa alta, é uma cidade histórica, bonita, que pequenininha, apesar de ser bem próxima de Salvador. Aliás, tem uma ponte nova que vai ser construída, né, daqui a uns anos, poucos anos. E consigo imaginar todas as vantagens econômicas de construir essa ponte. Sei que tem um lado bem legal. Mas estou feliz que vou conhecer Itaparica antes dela. Eu sei que você me entende também. Aí tá a viatura da firma. Só vou soltar esse cabo aqui, vamos lá. Quem nunca velejou, às vezes, bota toda a sua imaginação de o quanto é legal morar a bordo nas navegações em mar aberto e tal. Mas essa cena de sair do barco, pegar o bote e conhecer um lugar novo, fazer amizades, começar um novo ciclo, é no mínimo tão legal quanto. Essa marina aqui é pública, ela por enquanto tá sem administrador, assim, acho que tá sem licitação, o administrador tem, eu falei inclusive com o gerente daqui, o Wilson. E então ela tá gratuita, até onde eu entendi, você pode parar aqui, né, e parar a partir do dia 1º de novembro, vai custar R$3 por pé por dia. E é aberta, né, para quem quiser pegar água e tal, ficar um tempo aqui, né. E eu acho que é uma coisa que falta bastante no Brasil, são essas marinas que você pode ficar pouco tempo. Na Bahia, eu vi várias e isso é muito legal. Por exemplo, tem ali no Tenab, né, o antigo Tenab, sei lá, no Mercado Modelo, que a gente parou ali. Tem várias estruturas assim que no Sudeste eu sinto falta. Geralmente, as marinas de Paraty e Angra têm preços muito caros para parar por um dia. Você tem que parar por um mês para valer a pena. Eu entendo na operação da marina, né? Mas faz falta para quem viaja, cara, e quer tá só de passagem, só quer pegar água, ficar um dia, sabe? Sinto bastante falta. Tinha um amigo que era roteirista, que um tempo atrás ele queria fazer uma série sobre o fracasso. Eu entendi na época, mas muita gente não entendeu, eu acho. E porque... É claro, é difícil as pessoas quererem mostrar o seu próprio fracasso, né? Como se não fosse todo mundo que não teve um fracasso ou outro na vida, né? Sempre se tem. E a realidade é que a gente fica muito hipnotizado pelo sucesso, a gente fica muito focado em quem venceu e certamente deve-se aprender coisas com isso, né? Mas raramente a gente tem essa mesma hipnose por coisas que deram errado, né? E como evitar isso... Sei lá, eu acho que o fracasso tem muito mais ensinado que a vitória às vezes. E mais, né, tem coisas que podem parecer uma vitória e pode parecer uma história de sucesso, quando na verdade não é tanto assim. Por exemplo, alguém muito rico, mas às vezes a pessoa herdou tudo aquilo, sabe? Às vezes a pessoa hoje tem menos do que herdou e não é necessariamente uma história de sucesso nesse ponto de vista. Ela pode ter vários outros sucessos na vida, tem uma família maravilhosa e de repente alguém que saiu muito de baixo, cara, que teve muito menos recursos, tinha uma trajetória improvável, consegue ter uma vida digna e bacana. É um baita case de sucesso, é uma coisa incrível, irreplicável e maravilhosa. Então é fácil a gente se seduzir por coisas que não se aplicam muito à nossa vida e às vezes é meio ouro de tolo, assim. A vida, ela evolui levada de crise em crise, né? Algo de se aproveitar, né? Assim, porque na verdade é a única coisa que a gente pode fazer, né? A gente não escolhe uma crise, ninguém de sua consciência procura uma, mas é o nosso dever tirar o melhor dela, né? Esse tempo em que o velho não se sustenta mais e o novo ainda não decolou, a gente chama de crise. Muitas das maiores crises que eu já passei, hoje, olhando para trás, foram momentos importantes na minha vida, em que eu ganhei aquele impulso que eu precisava para vencer o conforto, a inércia. Talvez eu não tivesse força antes de fazer o que eu precisava, o que eu realmente precisava.
É compreensível não querer mudar. Óbvio, é trabalhoso e, na real, é incerto. Há um risco. Talvez menos incerto do que fazer o que sempre se fez ad infinitum, mas, ainda assim, nem toda crisálida vira borboleta. Se você espera uma receita mágica que vai curar qualquer crise, bom, o que eu posso dizer é que absolutamente nenhuma lagarta no mundo viveu mais ou melhor porque resolveu não virar crisálida. Quando a gente sai com um veleiro para uma viagem longa no mar alguns dias, sempre há risco. E ainda que a gente se prepare muito para diminuir a chance de acontecer qualquer coisa, e é claro que eu olho a previsão meteorológica, eu jamais sairia com uma previsão que não fosse favorável, mas ela só alcança alguns dias com precisão. Quanto mais longe no tempo, mais ela é incerta, mais desfocada. Dá um medo, né? Mas há como aprender a navegar na incerteza. É algo que se aprende e há muitos navegadores excelentes nisso. Em outras áreas da vida, é a mesma coisa. Na financeira, por exemplo. Quem vai saber com certeza o que vai acontecer nos próximos 10 anos? Câmbio, mudança de leis, guerras ou qualquer outro tipo de crise. É preciso montar, antes de acontecer qualquer problema, uma navegação que imagine vários cenários possíveis. É necessário ter alguma disciplina para não cair na pescaria de quem usa iscas sedutoras e milagrosas. Enfim, é preciso ser um bom navegador também. E isso para qualquer tipo de patrimônio. Eu sabia muito pouco como navegar na minha vida financeira alguns anos atrás. Eu acho que eu ainda navego bem melhor o meu veleiro do que minhas contas, mas eu aprendi muito no curso da UVP, que são 8 semanas que vão muito além de explicar o que é cada tipo de investimento. E por que cada um deles é melhor em cada situação. Ele te ensina a como se organizar, ter controle e aproveitar melhor as oportunidades que podem te ajudar a alcançar o que você quer. Além do curso, você ganha 1 ano para acessar vários conteúdos extras e ferramentas que vão te ajudar muito. E o mais legal é que se você não gostar por algum motivo, mesmo depois das 8 semanas, eles te devolvem todo o dinheiro que você pagou. Então não tem como sair perdendo muito nessa, né? E para fazer é só acessar esse QR Code que aparece aqui na tela ou usar o link lá na descrição. A UVP foi eleita no ano passado a melhor consultoria de investimentos do Brasil pelo BTG Pactual. Então eu acho que vale bastante a pena. Falar de crise em Itaparica é até sacanagem, né? Pensando bem, é um bom lugar para sair de uma. Como qualquer região, essas praias, ruas e igrejas viram muitas crises e novas realidades ganhando vida. Caminhando nessas ruas apertadas dessa cidade, que teve um papel fundamental na independência do Brasil, dá para imaginar algumas. Que lugar legal, cara. Gostei desse cantinho, dessa praça aqui. Bem bonito. Esses prédios coloniais preservados, as placas cheias de simbologia. Para quem gosta de desvendar mistérios, esse lugar é um parque de diversões. Eu não sou um cara muito religioso, para falar a verdade, mas é interessante o que as igrejas me despertam. Talvez eu não seja um cara muito religioso no sentido místico, mas talvez de ter uma espiritualidade, e não necessariamente espiritualidade e religião são a mesma coisa. Você pode ser um cara espirituoso mesmo sem ter nenhuma ligação especial com Deus. Porém, as igrejas, elas trazem uma coisa que eu valorizo pra caramba, que é muito mal interpretado, que é a solitude. Que é o fato de gostar e estar feliz de estar sozinho por algum momento, quieto, né? Porque é um momento de olhar para o seu interior, olhar para o que tem dentro. E às vezes não é fácil, porque há momentos na vida em que a gente olha para dentro e não vê muita coisa. E esse vazio é ensurdecedor, enlouquecedor às vezes. Mas quando a gente se encontra e está num momento da vida que tem bastante coisa dentro, e não é todo mundo que gosta, há pessoas que não vão gostar realmente de ter uma experiência assim, é muito legal, porque é uma hora que todos os sons vão embora e você não fica ali sendo chamado para várias outras coisas, e isso é uma coisa que às vezes me irrita quando eu tô com muita gente. Não entendo errado, eu gosto de festa, eu gosto de coisas assim, mas eu adquiri um gosto por estar com tranquilidade em casa, para poder me concentrar em algo, para poder pensar em mim mesmo e não ficar constantemente sendo chamado para alguma outra coisa, no trabalho, ou no telefone, ou alguma coisa assim, e que me desconcerta, assim, às vezes, entende? Às vezes me deixa sem clareza do que eu quero. E essa é uma coisa que eu descobri que eu valorizo muito, e em momentos de crise, algumas vezes eu entrei dentro de igrejas e para ter esse silêncio, para ter esse momento, e foi sempre maravilhoso.
E outra coisa, óbvio, que eu adoro igrejas é pelo lado histórico, né? Geralmente são os lugares mais antigos e mais carregados de história de uma cidade. Consegue imaginar quantas vezes na história dessa igreja aqui, alguém, em um momento de crise, pânico até, sei lá, entrou e foi obrigado a escutar uma voz dentro de si mesmo. E disso saiu, de repente, a solução para enfrentar uma crise, quem sabe? Imagina que máquina de fazer coisas que foi esse silêncio aqui, né? Um lugar para você botar a cabeça no lugar. Imagina quantas crises horríveis tiveram em Itaparica ou qualquer outra cidade do Brasil, e aqui foi um lugar que todo mundo se reuniu. Nessa praça aqui, nesse lugar. Eu imagino o som de tropas se reunindo, a expectativa, o medo, o quanto era certo o enfrentamento com os portugueses. Uma pequena praça de uma pequena cidade, mas que projetou uma sombra enorme na história do Brasil. Algo que vai ser assunto de outro episódio. A palavra crise vem do grego crisis, que queria dizer julgamento, seleção, resultado de uma avaliação. E na origem da palavra, parece que já tem aí uma sabedoria que a gente perdeu. Numa crise a gente tem duas chances de ser um tolo. Quando a gente não evita ela e quando a gente não aprende nada com ela. Mesmo quando a gente não aprende nada com ela, uma hora eu acho que o aprendizado vem. Só que às vezes vem com um preço muito caro, muito maior, muito mais difícil. E eu tenho certeza que você já passou algumas vezes por isso. E é bem dolorido. Mas é difícil saber quando a gente está sendo um. Uma coisa bem legal de se morar em um veleiro é que cada vez que você sobe a âncora e vai para outro lugar, no caso agora se sair do pier e for para outro lugar, que é uma mudança maior ainda, é uma chance de começar de novo um ciclo, sem a necessidade de você ter passado por uma crise tão grande. Né? Agora, por que eu tô pensando tanto em crise? Né? Eu acho que é esse ciclo de reformas, cara, porque assim, tem gente que adora fazer reforma em barco e eu faço as reformas que eu preciso fazer, já fiz eu mesmo, né? Dessa vez eu achei que se eu fizesse tudo que eu me propor a fazer, ia demorar muito tempo, mais de um ano. Então, valia muito a pena contratar gente e eu fiz isso. E então, para mim, foi uma espécie de crise passar por esse momento. Foi um momento, eu me senti bem, não vou dizer depressão, mas com bastante ansiedade. Eu tinha medo de não terminar nunca, cada coisa que aparecia. Eu perdi um pouco o controle, assim, da situação, de sofrer mais por antecipação do que outra coisa. E para mim agora é a saída dessa crise. Acho que tem um monte de coisa para tirar do corpo ainda de adrenalina e sei lá mais que outros hormônios. Mas eu tô sentindo que agora começou uma nova etapa da minha vida, né? E foi, olha que legal, se isso foi uma crise, não foi de verdade, né? Mas se isso foi uma crise, pelo menos sentida assim, foi uma crise que não teve grandes prejuízos, né? Foi até bom. Quer dizer, se olhar para a conta, teve, mas eu precisava gastar isso, não tem a minha casa. Então, que bem-vinda essa crise, né? E eu penso também com carinho em você, que passou por crises na vida, vai passar, que todo mundo passa, ou já passou, né? E eu penso com carinho também em você que assiste, que passou por uma crise, ou prevê uma. Isso passa, cara. Isso passa e você tem a chance. Não é garantido, né? Nada é garantido, mas você tem a chance de sair dela mais forte. Isso é uma coisa maravilhosa que a gente tem, de poder se reinventar, sempre. É tentador colocar a resolução dos problemas em algo externo. Se fulano fizesse isso, se ciclano fizesse aquele outro, mas a real é que na maioria das vezes, quase todas as soluções estão dentro de nós mesmos. E se não estão, as nossas atitudes em relação ao mundo é o que realmente podemos mudar. É fácil ficar focado na culpar algo externo, mas frequentemente é meio inútil. Talvez fosse mais útil focar na reação em relação ao que o externo nos faz. Pensar em responsabilidades ao invés de culpa e mudar a nossa atitude para algo longe do vitimismo. Não me entenda errado, eu não estou dizendo que as crises não vêm da maldade ou a falta de noção de outras pessoas. É claro que acontece. Mas é frequente a gente entrar num loop culpando algo sem poder fazer nada, sem trabalhar no campo que a gente tem realmente algum controle. E isso faz uma crise durar muito mais do que era necessário. E deixa a mente cheia de rancor, de desconforto. É uma armadilha.
O Forte São Lourenço é provavelmente o lugar que mais está ligado à história dessas batalhas, de janeiro de 2023. É tentador a gente, na frente de um forte tão importante, né, e a gente falando de renascimento e crises, usar analogias militares. E são perfeitamente possíveis, né, de se tirar muito conhecimento delas. Só que boa parte das nossas crises é fácil colocar neles, assim, um culpado externo, um inimigo externo. Algumas vezes, claro que isso pode acontecer e que é a principal função de praticamente todos os exércitos, eu acho, né, defender a gente de um inimigo externo. Só que muitas das nossas crises, elas não são como um ataque a gente. Elas são, na verdade, uma luta contra nós mesmos. Pela necessidade de a gente se adaptar, pela necessidade da gente entender melhor alguma coisa e ver que aquilo, na verdade, não é um problema. E é tentador sair lutando contra tudo e contra todos e meio que de uma forma meio Don Quixotesca a gente sair dando tapa em tudo e todos, quando na verdade isso só vai afastar mais a gente de uma solução. Muitas vezes não é uma questão militar, quase nunca é. Talvez algumas vezes, mas é uma luta conosco mesmo para que a gente possa se transformar numa versão melhor de nós mesmos. E talvez uma analogia que eu penso que seria útil, né? Eu não sou muito rico em analogias militares, não é minha carreira, mas é que frequentemente não ganha uma guerra aquele que é mais forte. Ganha aquele que tem mais resiliência. Roma, por exemplo, foi um povo, um estado que foi derrotado muitas vezes. Só que enquanto outros povos simplesmente eram derrotados e sumiam, Roma parecia ter uma capacidade quase infinita de reconstruir novos exércitos, de se organizar novamente, de não perder a esperança e a moral. Mas então alguém que tem energia infinita e se adapta sempre, reinventando tudo a todo momento, não passa por crises? Se tivesse realmente uma capacidade infinita de entender o que acontece à sua volta, prever o futuro e ainda uma inesgotável energia para realizar tudo o que sabe fazer, isso em todas as instâncias da vida, quando você encontrar uma pessoa assim, me apresenta que eu quero entrevistar ela. Platão diria que é possível, mas em um mundo diferente do nosso, no mundo das ideias. Você pode inclusive viver um amor com todas as celebridades de cinema que você conhece ou deseja. É possível. Mas é um amor platônico, né? Uma hora a natureza te encurrala. E você sabe disso. Há crises que não são solucionáveis. Mas você só tem certeza disso na hora que você tentar de verdade resolver. E eu me pego várias vezes sofrendo por coisas que não necessariamente vai acontecer, quase nunca acontecem. Eu tenho esse problema, e eu acho que muita gente tem também. E a vida é assim, a gente tenta se equilibrar entre extremos, né? Porque é um absurdo não se planejar nada e também é um exagero tentar planejar tudo. E é burrice, de certa forma, porque é impossível, né? E todos os extremos acabam tendo consequências, né? E uma consequência de quem planeja demais, em alguns casos, eu sou assim, eu acho que eu e a maioria, vou chutar aqui, sofre uns 80% na vida de coisas que nunca viveu, que só se passaram pela cabeça e que nunca vão acontecer. Mais fácil notar que a gente faz isso do que de fato não fazer, é claro, mas o único caminho de, pelo menos, amenizar isso é saber entender que isso acontece. E parar para pensar por um instante que é bem possível que o sofrimento que você tem agora, ou já teve há pouco, na verdade é bobagem. Tudo que eu falo aqui é tentando aprender com vocês. E frequentemente eu uso um tema de um episódio que eu preciso. Eu não tenho nenhuma superioridade técnica ou moral para dizer o que eu falo aqui, e tudo nesse vídeo é fruto do que eu aprendi na faculdade de filosofia, de livros que li e outras fontes. E humildemente eu espero que seja algo útil para você também, como tem sido para mim pesquisar sobre isso. Pô, sabe aquele pensamento assim, tem um monte de canal nada a ver que cresce no YouTube, e os canais que são legais não tem tanto espaço. Tem uma chance de você mudar isso. Se você deixar aqui um hype, se estiver disponível nesse episódio, ou like, comentário, tudo isso ajuda, se inscreva, ajuda muito esse canal a crescer. E se você acha que esse é um canal que merece crescer, e eu te agradeço muito de coração se você acha isso, deixa aí, cara, não custa nada e ajuda a gente um monte, mais pessoas vão assistir esse episódio e outros episódios do canal se você acha isso uma coisa que é importante, que é bacana. Se você gosta muito mesmo, se você assiste já a vários episódios e você quer ajudar mesmo a gente de uma forma a manter esse canal, né, manter o barco velejando também, agora a gente precisa bastante depois da reforma, pra falar a verdade, seja um apoiador da gente lá no Apoia-se, cara. Tem o link que aparece aqui, QR Code que você pode usar para entrar.
É super confiável o site e essa sim é a forma mais incrível de ajudar a gente e é o que mantém o Hashtag Sal independente, podendo fazer um conteúdo que você quer assistir durante todo esse tempo. Meu muito obrigado a qualquer uma dessas formas que você achar que a gente merece e que você pode ajudar. Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. Da mesma forma que uma inteligência artificial reprocessa, recorta e cola o que encontra na internet, ou os livros que foi alimentada, de certa forma a gente não é tão diferente. Nós ressignificamos, soldamos e costuramos coisas que a gente vê por aí para criar o que a gente diz que é nosso. Mas é uma concha de retalhos com várias outras coisas. E esse momento de caos entre o mundo velho e o novo, que a gente chama de crise, é cheio de vocabulário, de coisas que você aprende e vai poder usar no futuro, de movimento e energia, que talvez seja necessário para sairmos do sofá e tentar ser uma versão melhor de nós mesmos. Nem sempre dá certo, mas não fazer nada na maioria das vezes, quando não conscientemente e por preguiça, praticamente sempre dá errado. Massa passar por uma galera de motorhome, porque pô, é igual que a gente faz, só que pela terra, né? Muitas semelhanças, muitas semelhanças. Cara, agora me veio na cabeça a ideia de que talvez eu esteja precisando um pouco de mar aberto. Tanto no sentido real de dar uma velejada em mar aberto, de descobrir outros lugares, ter uma sede de seguir indo para o norte muito forte. E talvez durante essa... É um paradoxo, né? Mas durante essa reforma, ao mesmo tempo que estava resolvendo um monte de coisas e havia estresse ali, né? Do barco e tal, mas é um estresse diferente do mar aberto, se é que você me entende. Tem uma coisa selvagem, natural, de aventura, de incerto, mas ao mesmo tempo o conforto que tem as preocupações da reforma e tudo, deixaram todas as coisas que eu tenho que fazer que não mudaram, assim, de fazer um episódio, de tantas coisas para resolver, de certa forma com um tempero diferente, com um tempero não... sem muita graça, sabe? E talvez esse conforto, essa falta de mar aberto tá causando vazio dentro, porque eu sempre vi a minha vida como algo a ser pintado, a ser desenhado, e a cada baía nova que entrava, cada barra assim ganhava um contorno diferente, ganhava algo muito rico, muito legal. E durante esse ano eu fiz muito pouco isso, né? Eu fui de Morro de São Paulo até aqui, mas faltava esse incerto, faltava o mar aberto, a incerteza do mar aberto. Faltava sentir que eu estava vivo, faltava sentir que a cada onda tinha algo novo e que eu sei lidar com isso. Não quer dizer que eu seja perfeito lidando com isso, não quer dizer que não há riscos, não há problemas, mas eu sei lidar com a minha vida assim. E eu não sei mais lidar com a minha vida no morno do sofá e sem algo de incerto. E eu acho que o vislumbre de uma vida assim, só vislumbre me dá um calafrio e liga um botão do pânico, sabe? Interessante ver isso. É uma coisa que de repente eu tinha pistas, mas descobri dentro de mim. E às vezes precisa de um momento desses para você se conhecer, que não é fácil. E nesse sonho de viajar para vários lugares, as coisas mais confortáveis são as mais perigosas, com certeza. São elas que vão fazer você não querer ir para o mar aberto. Portanto, com crise ou não, cara, essa fase que você tá ralando pra caramba, você tá fazendo um monte de coisa, como eu e como tantas outras pessoas, é difícil assumir isso e dizer isso, mas é uma fase incrível que tem que ser aproveitada. Você vai sentir muita falta disso, por mais que você xingue pra caramba agora e que você fale que tá sofrendo pra caramba, e tá mesmo, não tô dizendo que não, mas ainda assim é uma fase importante da nossa vida que a gente vai sentir falta, eu tenho certeza. Caminhar mais um pouco. Se preocupar demais e nunca sair de casa, ter uma vida morna, ou se jogar na praia, no precipício. Cara, a gente tá sempre se equilibrando entre coisas. E é por isso que viver não é pra qualquer um, cara. Quer dizer, pelo menos, né, achar o equilíbrio. É difícil, cada um tem uma receita. Você tem que ficar se equilibrando mesmo. E acho que um perigo que a gente também cai em crise é a busca pela perfeição, sabe? Porque o perfeito é a coisa mais imperfeita que existe.
nada acontece, você só procura o perfeito. Tem um pensador, o Kierkegaard, que falava que, basicamente, que na real, qualquer escolha que você faz não vai ter muita diferença. Porque ele falava que angústia, no conceito dele, era quando você tem várias opções, todas as opções, você tem a liberdade na sua mão para escolher o que você quer. Só que quando você tem a liberdade de escolher realmente, qualquer opção que você não escolhe é um futuro potencialmente incrível que você joga fora. E é, na verdade, né? Só que você dificilmente considera que vários desses futuros que você acha que são perfeitos iam dar errado, que também você ia ficar triste pra caramba porque alguma coisa ou outra. Então é fácil ser seduzido pelo amor platônico em relação a futuros que nunca vão acontecer, né? E por isso que eu fui feliz numa abordagem assim de quis ser músico, eu fui, cara. Quis ser velejador, eu fui. Quis trabalhar com vídeo, eu fui. Tive sorte, muita sorte na vida. Me esforcei pra caramba, ralei pra caramba. Tive vários problemas, vários momentos ruins. Não foi uma vida assim que eu vou dizer que, meu Deus, fiquei rico. Não fiquei mesmo. Mas eu nunca fiquei com esses fantasmas, sabe? Me dizendo que eu podia ter feito alguma coisa, não fiz. O que eu podia ter conseguido, eu consegui, porque fui atrás. E foi isso mesmo, não foi incrível, mas foi muito bom. Eu uso a minha vida de morar a bordo, um pouco em cada cidade, como combustível para isso. Uma leve crise controlada, tipo uma vacina. Porque é algo que me tira daquele conforto que me deixa alguém sem graça, monótono, ansioso, que nem eu mesmo aguento. Um Adriano que às vezes, quando eu vejo um pedacinho dele emergir, eu entro em pânico, sem ninguém às vezes saber o que se passa dentro de mim. Pô, eu notei agora que eu adoro caminhar, né? Mas não é caminhar direto, também gosto. Eu gosto de dar essas paradas assim, meio aleatórias, um lugar que é bonito, né? Não é um lugar feio, mas não é um ponto turístico, sei lá. Mas eu gostei porque é vazio, cara. E é meio parecido com a minha vida, né? Andando por vários lugares na costa, aí para um lugarzinho vazio pra curtir aquela solidão, aquele momento assim. E o que serve pra mim, não sei se serve pra outras pessoas, de parar aqui sozinho, curtir essa solitude, pensar no que minha alma tá dizendo agora, né? O que eu preciso falar pra mim mesmo, falar pra vocês. E eu parei também aqui, pra gravar o áudio. Eu gosto de gravar o áudio real das coisas pra botar no episódio, porque o público não sabe que esse áudio é real, que eu gravei separado, mas tem algo de verdade ali que é difícil de escrever, mas que se sente, tá? Uma outra questão não muito romântica, de que eu tomo café direto e enquanto faço as gravações aí, é o fato de que de vez em quando tem que ir no banheiro, né? E aí, lá, toma uma aguinha, toma um café, dá uma relaxada, para pra pensar no texto também, para pra pensar na vida, em coisas que aconteceram comigo. Olha lá a praia que tá aparecendo aos poucos aqui, ó. Ó, essa praia não tava aí há pouco. Tem cada casa linda aqui, cara. Olha isso aqui. Imagina que seja uma pousada, alguma coisa assim. Maravilhosa. E essa aqui também, ó. Muito bonita. Tem umas casinhas muito lindas por aqui também. Vamos ver por que caminho eu vou voltar agora, porque eu vim por esse, né? Será que faz sentido pelo meio das casas ali? Vou pela hora. A Ana Lívia já me mandou 2 missões. Uma é farmácia e outra achar um veterinário, que a Marisca vomitou 3 vezes. Parece que tá tudo bem, tá tudo ok, mas né, é meio estranho. Então, não necessariamente que a gente vai levar agora, mas ficar esperto se tem algum lugar assim disponível para levar ela. E aliás, os estoicos. Pô, essa é uma da corrente da filosofia, assim, de pensamento filosófico mais longeva, né? Porque mais é usada durante séculos, sempre volta a isso, sempre é usada e não é à toa, tem ensinamentos maravilhosos, muito legais. Só que muitas vezes é feito um recorte e muitas vezes é usado assim para validar que você tem que sentar na sua cadeira e no seu emprego, na sua prestação de serviço e aguentar lá até morrer trabalhando, porque você controla os seus sentimentos, você controla tudo e você é uma máquina e não sente nada, quando na verdade nunca foi isso que eles falaram. Os estoicos defendiam também que você tinha uma hora que você precisava entender que não precisa vencer.
Caiu essa aí você? Às vezes não precisa vencer. Você não precisa conseguir. E tudo bem. Porque tá além do que você consegue. E tudo bem. Você vai ter muitas vitórias e muitas derrotas na vida e é isso. Mas isso aí, poucos coaches de treinamento corporativo vão aceitar muito isso. Cara, a paz daqueles amigos ali, esses ganharam a vida. Gostei da ideia da mesinha aí, hein? Pô, show, mano. Falou aí, cara. Boa tarde. Outra coisa muito importante para os estoicos e que passa batido é que o centro de tudo, o maior campo de escolha que você tem, onde você conseguia realmente ser senhor das suas ações, dos seus pensamentos, era na ética, né? Não valia qualquer coisa para vencer. Muito pelo contrário. A ética para os estoicos, os valores que você tem, era a coisa mais importante. Isso é o menos falado nessa nova onda do estoicismo. E eu tenho um carinho muito grande pelo estoicismo, não sou contra não. Mas eu acho que é feito um recorte muito superficial do que eu estudei na faculdade, assim. Que também não foi muito, eu não sou nenhum especialista de estoicismo, mas conheço algumas coisas. De crise em crise, vamos pra frente, limpamos a casa, arrumamos aquele cano pingando, fechamos um negócio, abrimos outro, nos adaptamos, vamos morar em um veleiro, o que for, com a esperança de que cada crise a gente fique mais preparado para lidar com a próxima. E crises vão sempre aparecer, é quase como uma lei da natureza. Nenhum império dura para sempre, nenhuma vida, nenhuma ideologia, nenhum sistema econômico ou até as estrelas. O que realmente podemos tentar mudar é a forma que lidamos com cada uma delas. Se vai ser esperneando e tentando desesperadamente fazer o relógio da marcha ré, ou com os olhos de um jovem que começa uma vida nova, uma nova fase, aprendendo e sonhando com o que o mundo pode trazer de bom. Se você gostou desse vídeo, clica nesse outro que aparece na tela, que a gente selecionou porque acha que você vai gostar também. E se você gostou muito mesmo, cara, tenta ajudar a gente lá no Apoia-se, deixa qualquer quantia, o link tá aqui embaixo, tem na descrição também, isso ajuda a gente pra caramba e você participa de um grupo onde eu tô sempre lá disponível no WhatsApp e também de sorteios incríveis que a gente faz de passeios ou curso de vela.